Fala galera, professor Otávio Carvalho aqui de novo, para tratar hoje de um assunto muito importante na geometria plana. Talvez seja o teorema mais importante que você mais vai utilizar na matemática em geometria plana, principalmente com exercícios de triângulos, né? Que são a parte, é o que mais aparece, o que mais se repete em vestibulares e na prova do Enem, né galera? É bem básico, bem simples, bem tranquilo, mas que vai te ajudar muito nos exercícios. É o Teorema de Pitágoras, o nosso amigo Pete. Eu chamo ele de Pete porque ele é amigo meu brother. E Pitágoras foi um grande matemático, né? Um grande filósofo. Alguns chamam ele de pai da matemática. E ele descobriu uma relação em triângulos retângulos, tá galera? O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que tem um dos seus ângulos valendo 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser sempre igual a 180 graus. E quando um desses ângulos vale 90 graus, nós chamamos ele de triângulo retângulo. Eu represento o ângulo que vale 90 graus com esse quadradinho aqui e esse pontinho aqui no meio, tá galera? Então, o que ele descobriu, galera? Ele descobriu que existe uma relação em todo o triângulo retângulo de proporcionalidade entre os seus lados, tá? Então os lados devem obedecer uma regra para que aquele triângulo seja de fato um triângulo retângulo. Como isso? Vou te dar um exemplo bem banal aqui, galera. Eu estou posicionando minhas duas canetas aqui como se elas estivessem com um ângulo de 90 graus aqui. Você concorda que para fechar o triângulo aqui eu vou ter que ter exatamente este tamanho? Se eu vier com essa caneta aqui e ela é menor do que esse vão, para que eu consiga fechar esse triângulo eu vou ter que dobrar essa caneta. E aí, quando eu dobrei ela, aquele ângulo que eu tinha aqui de 90 graus, ó, ele deixou de existir. E esse triângulo deixou de ser um triângulo de 90 graus. Qual é essa relação para que um triângulo seja sempre retângulo? Vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar que ele chamou o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, né? O ângulo de 90 graus está vendo a hipotenusa. Então a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o ângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus. E os outros dois lados ele chamou de catetos. Como que eu defino o Teorema de Pitágoras? Bom, é simplesmente ele falar que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o tamanho desse lado aqui elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu fizer esse lado ao quadrado, vai ser igual a esse lado ao quadrado mais este lado ao quadrado. Tá bom? É só isso, galera. É muito simples. Um exemplo aqui para você entender. Qual o valor de x? Ele me deu aqui 3 lados em que a hipotenusa vale 15 e os catetos, um vale x e o outro vale 12. Como que eu resolvo? Eu aplico o teorema de Pitágoras, o nosso amigo Pete. Olha lá, a hipotenusa vale 15, então eu vou falar que 15 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu faço que x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Beleza? Vou resolver essas raízes, essas potências aqui. 15 ao quadrado é igual a 225. De cabeça. X ao quadrado é o que eu quero descobrir. Mais 12 ao quadrado, que é 144. Bom, galera, aqui eu preciso isolar o x, né? Eu quero encontrar o valor de x, então esse 144 que está aqui, eu vou passar subtraindo ele para o outro lado. Tem muita gente que tem um bloqueio quando o x está do lado direito da igualdade. Isso é comum, eu vejo em muitos alunos. Caraca, o x está desse lado. Ele já fica até com medo. Galera, se eu tenho uma igualdade, você não gosta de ficar com x desse lado, troca eles de lado. Se você pegar essa expressão e colocar daqui, e pegar o 225 e colocar daqui, vai continuar exatamente a mesma coisa, porque existe um sinal aqui de igual, né? Então esse sinal de igualdade aqui, ó, ele permite que você faça isso. Se isso é igual a isso, tanto faz aonde ele está escrito, né? Então eu vou fazer isso para vocês que têm esse medo do x do lado direito da equação. Então, ó, x ao quadrado mais 144
é igual a 225. Eu escrevi exatamente da mesma maneira que estava aqui, só que do outro lado. Agora eu passo 144 diminuindo para a direita, então eu fico com x ao quadrado igual a 225 menos 144. 225 menos 144, eu encontro aqui o valor de 81, não é mesmo? X ao quadrado é igual a 81. Galera, quando eu tenho uma potência aqui, eu digo para quem está aprendendo matemática básica, né, para quem tem alguma dificuldade, que você vai passar essa potência para o outro lado como se fosse uma raiz. Aqui, na verdade, na prática, o que eu faço é tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, eu tiro a raiz quadrada desse lado e tiro a raiz quadrada deste lado também. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 81 é 9. Beleza? Mas você pode continuar fazendo da maneira que você faz aí. Ah, não, Otávio, eu prefiro passar como raiz. Se você aprendeu assim e isso está claro na sua cabeça, quem sou eu para te atrapalhar? Eu quero é que você encontre que o x aqui é igual a 9. Tranquilidade? Vamos lá agora, ó. Qual o valor de x? Então eu preciso encontrar aqui o valor de x. Ele chamou os catetos de 4x e de 3x e chamou a hipotenusa de 20. Então vamos lá, o que eu preciso fazer aqui? A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Pitch, nosso amigo Pitch. Nunca nos deixa na mão, né, galera? Triângulo retângulo apareceu na sua prova. A primeira coisa que você vai pensar, Pitágoras, tá? Você não vai pensar primeiro em semelhança de triângulo, não vai pensar em relação métrica do triângulo retângulo, não vai pensar em trigonometria. Você vai pensar primeiro em Pitágoras. Se Pitágoras não resolve o seu problema, você vai para outro, beleza? Mas exercício de triângulo, geralmente, de um triângulo retângulo, então você só tem essas 4 possibilidades. Pitágoras, semelhança, trigonometria, relações métricas. Show? Então aqui, ó. Por que você pôs, Otávio, 4x entre parênteses? Porque aqui eu vou ter que elevar ao quadrado o 4 e o x. Porque 4x é 4 vezes x. E como eu tenho que elevar o cateto ao quadrado, se eu não colocar o parênteses aqui, ó, o que vai acontecer? Eu só vou estar elevando o x ao quadrado. E eu preciso elevar o 4 também. Então, por isso que eu coloquei os parênteses aqui. 20 ao quadrado é igual a 400. 4x ao quadrado é 16x ao quadrado. E 3x ao quadrado é 9x ao quadrado. Então, aqui eu fico com 400 igual 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado. Tem o mesmo grau, né? Então, se tem o mesmo grau, eu posso somar. O grau é o número que está aqui em cima da sua incógnita. Então, 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 25x ao quadrado. E aí aqui eu posso passar o 25 dividindo para cá, ó. 400 dividido por 25 é igual a x ao quadrado. 400 dividido por 25 vai ser igual a 16, né, galera? 16. E aí eu fico com x ao quadrado. Portanto, o valor de x vai ser a raiz quadrada de 16. X é igual a raiz quadrada de 16. X é igual a 4. Então, encontrei que o valor de x ali em cima é 4. Eu vou voltar em uma aula futura a tratar de teorema de Pitágoras aplicado a exercícios no Enem. Mas os conceitos básicos que você precisa para resolver qualquer exercício de teorema de Pitágoras são esses aqui. Tá bom, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, por favor. Compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, manda aqui. Segue o professor Otávio Carvalho nas redes sociais, @professor Otávio Carvalho, e se inscreve nesse canal aqui do YouTube para que eu possa continuar trazendo para vocês dicas de matemática, dicas sobre como estudar certo, como se preparar melhor para o seu vestibular, para o seu Enem, para suas provas. Beleza, galera? Continue estudando, faça exercícios e um grande abraço.